O Anjos da Esperança Empreendedores está começando e no programa de hoje nós vamos reforçar o propósito de levar quem? Cristo para mais pessoas e como isso pode ser feito por meio da sua contribuição financeira para a Novo Tempo, a Rede Novo Tempo. E além disso, hoje você vai saber como contar sua história. É aqui no programa. Você tem uma história com a Novo Tempo? Ou mesmo, talvez seja um Anjo da Esperança Empreendedor? Tem, então fica conosco, porque hoje no quadro 360, a Gabi Araújo vai nos explicar como enviar a sua história para a nossa equipe de produção. E no Papo com o Diretor, nós vamos reforçar o porquê que a Novo Tempo não envia Bíblias. Mas Cris não pode enviar Bíblias, quer entender? O pastor Toninho, é o pastor Antônio Tostes, ele é o nosso diretor e vai explicar esse motivo. E na entrevista de hoje você vai conhecer uma história inspiradora, por meio da linda história do Fernando Baeta, um empreendedor que venceu uma crise financeira. E para contornar essa situação, ele conta que apelou ao ocultismo, na falsa esperança que iria conseguir reverter a situação, mas felizmente Cristo entrou na sua vida, na vida do Fernando, da sua esposa, da sua família. E hoje, graças a Deus, o Fernando tem um lindo testemunho profissional e pessoal que gentilmente ele vai compartilhar com você, tá bom? E da entrevista com o Fernando, nós vamos para o quadro Momento Sebrae. E hoje com o tema Como entender a diferença entre estar envolvido e estar verdadeiramente comprometido com o seu negócio. E é claro, para fechar o nosso programa, você é meu convidado a refletirmos na sabedoria da Bíblia, que é a nossa base aqui da Novo Tempo. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está começando o nosso Anjos da Esperança Empreendedores. Mais do que um negócio, uma missão. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Me chamo Cris Magalhães, sou gerente do projeto Anjos da Esperança. Que honra estar com você. E saiba que aqui neste programa a gente tem um jeito diferente de empreender. Empreender com propósito. E é mais do que abrir um negócio. É transformar vidas com o que Deus colocou na sua mão, na minha mão. E o programa Anjos da Esperança Empreendedores só existe porque acredita nesse chamado, mantido pelas doações. Queridos, essa rede de rádio, TV, web, ela se mantém no ar não com propagandas, só com doações. Esse projeto mostra que o empreendedorismo pode ser uma ferramenta de esperança. E hoje nós vamos conhecer mais histórias de quem une a fé e os negócios. E se você tem uma história inspiradora, Cris, eu tenho. Então compartilhe com a gente. O nosso WhatsApp da produção é fácil, é 12 991 74 0057. Esse é o telefone da nossa produção. Mas, Cris, eu quero conhecer um pouquinho mais, eu quero explicar um pouquinho mais, eu quero mais explicações. Então, respira fundo que está começando o nosso Anjos 360. Muito bem, esse é o Anjos 360. Sempre vocês têm aqui as novidades, explicação. Aqui no nosso programa é tudo transparente. Já, em uma entrevista com o nosso diretor, com o papo do diretor. Então aqui a nossa ideia é transparência, leveza, é você entender o porquê que você doa, explicar questões que batem aqui na nossa porta. E quem? Ela prometeu estar aqui e veio. Gabi Araújo, nossa repórter. Gabi, mais uma vez. Você sabe que o povo de casa está sempre te esperando, que você traz boas notícias, traz explicações. E o 360 de hoje traz o quê, Gabi? Hoje eu quero contar aqui, explicar como você que está nos assistindo, você que é um anjo da esperança e é empreendedor, você que ainda não é também, deseja se tornar um anjo da esperança, eu quero te dizer como é que você pode enviar a sua história, contar o testemunho aqui no nosso programa, tanto no Anjos Empreendedores, quanto no Anjos da Esperança, né, Cris? Nós sabemos o quanto é importante que as pessoas compartilhem, porque são todas histórias reais, importante deixar isso muito claro, né? Verdade. Olha, o pessoal que está em casa sabe, a gente pode ter aqui um belo programa, trilha sonora, boa música, mas se não tem testemunhos de vidas transformadas, porque você tem lindos livros de filosofia, de ciência, mas que não transformam vidas. Aqui a gente mostra a Bíblia, esse Deus que transforma vidas. Então, para você que é um anjo empreendedor, essas histórias são especiais, inclusive de pessoas que são anjos. Tem história, por que você doa para Novo Tempo? Por que você é um empreendedor e conta a sua história para inspirar mais pessoas a participar desse exército? A sua história mostrando como Deus agiu na sua vida por meio da Novo Tempo, dos nossos conteúdos, ela pode ajudar uma outra pessoa ou milhares de pessoas a ter fé e esperança. E Cris, eu quero te mostrar uma história que nós exibimos aqui no Anjos da Esperança, que é da Fabiana. Ela é do Espírito Santo, ela produz bolsas, ela passou por vários momentos difíceis, teve depressão
e também através da Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, né, a nossa voz da esperança, ela conseguiu aí retomar a sua vida, trabalha hoje, está super bem. Vamos acompanhar o testemunho dela. Já tinha um tempinho que eu não estava nem indo na igreja. E a Rádio Novo Tempo estava tendo um projeto de oração, que ia orar pelas pessoas que estavam afastados, que também estavam desanimados, que estavam precisando de oração. E ele lembrou de mim, que eu estava depressiva e não estava conseguindo ir à igreja. Aí ele falou, vai ser uma irmãzinha aqui que foi sorteado. O seu nome foi sorteado, eu posso passar o contato para você? Para ela, eu falei, pode sim. Então, assim, naquela primeira semana, antes de acabar a semana de oração, vi aquele avalanche de resultados, assim, de oração, que eu falei assim, as orações me alcançando, e eu não tinha comunicado isso com meu marido. Aí eu resolvi, falei assim, não, agora é a hora de eu continuar voltar a ser um anjo da esperança, devolver o que eu puder, e aí foi maravilhoso, e assim, não tem como explicar como que Deus tem agido na nossa vida depois de tudo isso. Deus não é meu sócio, Deus é meu patrão. É Ele que me fala, eu só faço o que Ele fala para mim fazer. Porque até as promoções do material que eu compro, eu oro antes, e quando eu abro o site para comprar, Deus me indica ali tudo que eu tenho que fazer, aonde eu comprar. Aqui no trabalho, antes de acender a luz, eu já ligo o rádio. Assim, porque não tem como eu ficar sem. Porque assim, é meu farol, é minha luz. Eu não sei o que seria de mim sem Rádio Novo Tempo. O que seria a Rádio Novo Tempo para mim? É meu horizonte, é o meu farol, sabe? Meu alimento, minha paz. Viu só porque que é tão importante que você não guarde a sua história só para você, você precisa compartilhar para que outras pessoas também tenham aí uma direção como a Fabiana teve. Você viu que frase bonita que ela disse ali pra gente, Cris? Ele não é meu sócio, é meu patrão, né? Outra coisa que eu estava comentando aqui enquanto estava vendo, é um sorriso verdadeiro, né? Você vê uma pessoa ali que ela está conversando e chegou aqui no nosso estúdio, eu acho que chegou aí na sua casa também. Em quantos lares, né? O testemunho da Fabiana vai impactar, porque a nossa vida tem que ter um propósito, né? Então, se você quiser contar a sua história, trazer o seu testemunho, você não sabe a arma, a ferramenta que é uma vida transformada por esse Deus, desse mundo que tem escuridão, mas tem luz de vidas transformadas, viu, Gabi? E olha só, o caminho para você enviar a sua história, tanto aqui para o Anjos Empreendedores, quanto para o Anjos da Esperança, é o mesmo, Cris. Nós temos aqui no Anjos Empreendedores, Anjos da Esperança Empreendedores, né? Histórias de pequenos, médios empreendedores, também de grandes empresários. Mas são pessoas que têm o mesmo objetivo, elas empreendem com propósito. Por isso que é importante que essas histórias cheguem até aqui a Novo Tempo. Todos os dias nós recebemos aí das mais diversas formas, então é por isso que a gente precisa também fazer uma seleção de todas as histórias que chegam aqui pra gente. E quem é o responsável por isso? O J. Terres, que é o diretor do programa. Ele também me contou como é que é feito todo esse processo. Vamos conferir? Vamos conferir então. Das mais diversas formas chegam relatos aqui para a nossa equipe de produção. Então a gente às vezes está almoçando, chega uma história. A gente às vezes conhece uma pessoa que conheceu a Novo Tempo e essa história chega até a nossa equipe de produção. E a gente faz literalmente uma triagem, né? Porque nem sempre uma história é interessante para o nosso público ou uma história que realmente não tem sentido para o nosso público do Anjos da Esperança. Então a gente tem um cuidado, e eu faço esse cuidado, dessa curadoria de que tipo de histórias nós vamos exibir. Eu conheço cada história que vai ser exibida no projeto, no programa Anjos da Esperança, nos programas do Anjos da Esperança. Então, faço questão de conhecer a história da pessoa, peço para que as repórteres e as produtoras entrem em contato com essas pessoas, com os pastores dessas pessoas, porque a gente está ali contando uma história, mas a gente precisa saber se essa história é real, né? Então, para saber se essa história é real, a gente vai a fundo para saber a história e a vivência dessa pessoa, porque a gente está envolvendo doação. E tudo que é doado, a gente precisa mostrar para onde está indo esse recurso financeiro. Então, se uma história do Anjo da Esperança chega até nós e essa história não é verdadeira, como que a gente vai mostrar depois transparência? Olha, eu vou te falar agora como é que você pode enviar a sua história. Não quer gravar um vídeo, tem vergonha de gravar um vídeo? O importante é que você envie para a gente. Pode ser através de um áudio ou escrevendo um texto. Faça um resumo aí da sua trajetória. O importante é dizer como que Deus agiu na sua vida por meio dos nossos conteúdos da Novo Tempo. Cris, você provavelmente já deve ter até sido
parada aí no corredor por alguém, contando alguma história, algum outro apresentador, né? Você sabe que isso chega de diversas formas, como o Jota disse, até mesmo quando ele está almoçando. É verdade. Nós também temos aí as caravanas Novo Tempo, que viajam pelo Brasil. Então, olha, eu quero contar minha história. E agora também tem essa questão do chá com esperança. Olha, eu quero tomar um chá com a Novo Tempo, contar um pouquinho do que aconteceu. É muito importante, né? Que a gente possa receber essas histórias, porque eu digo sempre, histórias conectam histórias. A Bíblia, né, tem muito disso, como Jesus impactou todas as pessoas, o contexto de Deus, e não é diferente. Hoje, a Novo Tempo está trazendo essas histórias de vidas transformadas, pessoas que foram impactadas pelo reino, ou pessoas que são anjos da esperança, pessoas que são anjos e empreendedores. O que está movimentando essas pessoas? Porque um programa por programa, uma trilha, um belo cenário, e muito bem o que o Jota falou, né? A gente tem uma responsabilidade com a veracidade dessa história. Então, a gente traz aqui, porque é uma rede de televisão, esses testemunhos vão para a rádio também, e é muito importante ter coerência, que aquela história realmente aconteceu, então existe uma coroadoria, e é claro que é joelho no chão, porque Deus, quando a gente está precisando de algo para chegar em algum lugar, Deus manda essas histórias para o Anjos em Ação, para o chá, para os empreendedores, então Deus também faz parte dessa curadoria em primeiro lugar, né? E aqui na Novo Tempo, Deus tem agido aí das mais diversas formas, né, Cris? Tanto por meio dos conteúdos da TV, da Rádio Novo Tempo, também pela web. Como eu já trouxe no outro programa aqui, o evangelismo digital está muito forte. Então é importante a gente também entender como é que a pessoa prefere receber esse conteúdo, o momento que ela está vivendo, se é no trabalho, ela tem uma pausa para escutar alguma coisa, ou na correria ali do trânsito, ou em casa, fazendo alguma outra atividade, como a Fabiana, por exemplo, que está trabalhando e ouvindo a rádio durante todo o período que ela está ali, né? É muito importante, por isso que é uma rede de comunicação, né? A gente tem a Rádio Novo Tempo, mais 18 emissoras no Brasil, tem a TV Novo Tempo em canal aberto também, em Pay TV, justamente essas televisões pagas também, estamos lá em todas as operadoras, pela internet também, temos os conteúdos na web com o NT Play, com o nosso YouTube. Olha, gente, onde a gente puder levar o Evangelho, o Novo Tempo vai estar levando, isso é muito importante. A gente vai estar levando o quê? Informação, a palavra de Deus e testemunhos de vidas transformadas. Qual é o e-mail e qual é o telefone que o pessoal pode entrar em contato? Eu vou até aproveitar aqui para quem estiver acompanhando, pode tirar um print porque vai aparecer aqui na tela também, mas o e-mail é o programa.anjos@novotempo.com. E o WhatsApp ele é diferente do que você faz a sua doação, fala com a central de relacionamento, é o 12981740057. Envie a sua história para que a Novo Tempo possa aí continuar oferecendo para as pessoas aí a realidade do que Deus tem feito na vida de tanta gente, né, Cris? Gabi, muito obrigado por trazer, inclusive, essa história fantástica, a janela, a porta que as pessoas têm aqui na Novo Tempo para contarem as suas histórias e serem ferramentas de Deus. E no próximo domingo a gente se encontra, a gente sempre recebe você aqui com muita alegria pelas informações e pelos presentes e as novidades. Se Deus quiser, no domingo que vem estarei de volta, Cris. Muito bem, esse foi o Anjos 360. Muito legal, né? Volta no próximo domingo a Gabi trazendo mais informações. E como você deve saber, né, a Novo Tempo tem uma escola bíblica muito forte. Graças a Deus e ao apoio dos nossos generosos Anjos da Esperança, nós enviamos em média cerca de 1000 exemplares da revista Esperança por dia, de graça. Mas talvez ao saber disso, você deseja receber aqui na Novo Tempo algo mais, um contato com a Novo Tempo. O atendente vai te dizer, olha, a Novo Tempo não envia Bíblias. Mas espera aí, vocês enviam o estudo bíblico de graça, por que a Novo Tempo não envia Bíblias? A gente tem que fazer essa pergunta para o nosso diretor. Olha a transparência. Vamos então ao papo com o diretor. Oi, tudo bem? Esse é o seu Papo com o Diretor. Você já se perguntou por que a Novo Tempo não envia Bíblias? E você sabia que nós temos uma grande escola bíblica? Mas eu não vou responder essa pergunta. Quem responde é o pastor Antônio Tossi, diretor-geral da Rede Novo Tempo. Pastor, por que a Novo Tempo não envia Bíblias através da nossa escola bíblica? Muito boa essa pergunta, Jota, porque se nós temos a Bíblia como a nossa base para tudo que nós fazemos aqui, a gente sempre diz isso, por que o Novo Tempo não envia Bíblias? Talvez você já tenha sentido o desejo de receber uma Bíblia em sua casa. É provável que você já até tenha solicitado aqui para o Novo Tempo, porque nós já recebemos sim alguns pedidos. Mas existem dois motivos básicos. O primeiro deles é que nós temos limitações financeiras. Nós temos o nosso trabalho focado no envio das revistas Esperança. São os nossos guias de estudo da Bíblia, que você conhece muito bem, sobre os mais diversos assuntos. E nós lançamos pelo menos 4 novos guias todos os anos. E o objetivo é fazer que você amplie o seu conhecimento
a respeito das grandes verdades contidas na Palavra de Deus sobre os mais diversos temas, não apenas os temas espirituais, que têm a ver com a nossa fé, com a salvação, com a nossa religiosidade, mas também temas que têm a ver com qualidade de vida, como relacionamento conjugal, educação de filhos, saúde física, saúde emocional, finanças, são muitos assuntos. E nós focamos nesse trabalho. Nós não teríamos condições financeiras de oferecer e enviar Bíblias, porque o custo seria muito alto, não apenas na aquisição das Bíblias, mas também no envio. Então nós contamos com a sua compreensão. Mas existe uma outra razão. Você sabia que a Bíblia é o livro mais distribuído no mundo? Você sabia que aqui no Brasil existem pessoas que têm mais de 10, 20 Bíblias em casa, colecionam Bíblias? Esse é o meu caso. Eu gosto de colecionar Bíblias. Todas as Bíblias que eu ganhei, eu as mantive em casa. Claro, algumas eu doei, porque eu já tinha aquela versão, mas eu gosto de ter versões diferentes da Bíblia. A Bíblia é um livro muito conhecido, é um livro muito distribuído. Então, qual é a dica que eu dou para você? Se você não tem uma Bíblia, lá na sua igreja, pergunte a algum irmão que tem uma Bíblia sobrando em casa. Quem sabe você tem um familiar, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, que tem mais de uma Bíblia. Solicite, eu tenho certeza que você vai encontrar alguém que vai lhe disponibilizar uma Bíblia. Além disso, né, Jota? A Bíblia está disponível hoje na internet, você pode buscar a Bíblia ali, você pode acessar o biblia.com aqui do Novo Tempo, onde você vai ter ali várias versões da Bíblia diferentes. Então, entenda que a nossa prioridade é oferecer aquilo que você não vai encontrar por aí, que é a Revista Esperança, os nossos guias de estudo da Bíblia, cujo objetivo desses guias é ampliar o seu conhecimento sobre aquilo que eu chamo de, Jota, das verdades transformadoras da Palavra de Deus. Muito obrigado pelo seu apoio e a sua compreensão. Muito bem respondido. Você tem uma pergunta parecida como essa que o pastor Toninho acabou de responder? Então manda para o nosso WhatsApp, que é o 12981740057, ou para o nosso e-mail, programa.anjos@novotempo.com. Esse é o Papo com o Diretor. Mande a sua pergunta. Até semana que vem. Muito obrigado, pastor Toninho, J. Terres. Esse foi o nosso Papo com o Diretor. E lembre-se, o mais importante é lembrar que a Bíblia, meu querido, é o livro mais acessível do mundo e que a Novo Tempo existe para ajudar você a justamente compreender melhor as verdades transformadoras que ela apresenta. Então aqui, em todos os programas, nós temos a Bíblia, seja em programas de saúde, seja em programas do contexto psicológico, a Bíblia é a nossa base de verdade. Nós vamos para um breve intervalo. Já no Histórias de Esperança, a gente vai ter a história do Fernando. Cris, que história fantástica! Um empresário que, em meio a uma crise, viu Deus conduzir a sua vida para um novo rumo através do estudo do quê? Da Bíblia. É depois do intervalo aqui na sua Novo Tempo. Intervalo rápido, estamos de volta com o nosso Anjos da Esperança Empreendedores. Mais do que um negócio, uma missão. Esse programa que traz aqui empreendedores com histórias fantásticas, pessoas que têm os seus desafios de empreender, mas mesmo assim encontram Cristo dá direcionamento, investem no reino, se tornam anjos da esperança, acreditam que a Novo Tempo é uma ferramenta de Deus e fazem dela também o seu ministério. Amém? Se torne um anjo da esperança empreendedor. E hoje nós vamos conhecer o Fernando Baeta, ele que é formado em processamento de dados, educação física, começou a trabalhar ainda novo, né? Chegou a ter o seu próprio negócio lá no contexto, enfrentou uma forte crise, um contexto financeiro. Isso trouxe dificuldades, até mesmo lhe rendeu crises espirituais. E durante anos buscou respostas para suas dúvidas bíblicas de várias maneiras. E para contornar essa situação, ele vai nos contar que ele até apelou ao ocultismo, essa falsa esperança, que ele ia conseguir reverter a situação, mas está curioso para conhecer essa questão de transformação? Então, fazer o seguinte, nós vamos convidá-lo a entrar aqui para contar esse testemunho para a gente. Fernando está aqui, ele veio, né, de longe, só que não, bem pertinho aqui da Novo Tempo. Fernando, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Obrigado a você, meu querido. Você ter saído de casa para vir aqui há pouco tempo. Eu estava no telefone com você, né? Deus nos dá esse presente, a gente poder se conhecer
Eu sei que ela não vai aparecer hoje aqui, mas ela faz parte dessa história. Qual é o nome da esposa? Margarete. Margarete está aqui com a gente. Obrigado, viu, Margarete? Ela está aqui em breve, ela disse que vai contar essa história. Hoje não. É um grande testemunho. É um grande testemunho. Quem ficou em casa também na família? É o Pedro e a Heloísa, né? Que eles tinham colégio agora cedo, não deu para fazer essa mudança e trazê-los. Mas a próxima vez a gente faz isso. Que bom. Uma honra poder receber você aqui. Obrigado a você. Depois do nosso programa também, se você ainda não conhece a estrutura aqui da Novo Tempo, então um convite a você de casa também, assim como o Fernando, dê um pulinho aqui na Novo Tempo, você é o nosso convidado especial para ver o resultado. Essa estrutura toda aqui é mantida por doações. Até conversando com o Fernando aqui nos bastidores. Gente, 600 funcionários, uma rede de televisão, uma rede de rádio. É Deus tocando corações, Fernandos espalhados aí pelo nosso Brasil. Que bênção, que bom, né? Fernando. Que bom. É muito bom estar aqui com vocês, poder participar do programa e falo para todos que possam vir também testemunhar, porque através do nosso testemunho, como eu também fui impactado, muitas pessoas também serão, de uma maneira positiva e podendo levar a palavra do Senhor, porque é o que a Novo Tempo faz. Amém. Ela leva a palavra do Senhor para todas as pessoas de uma maneira clara, direta e translúcida, deixando todos cientes que a palavra do Senhor é única, verdadeira e pura. Amém. Fernando, vamos conhecer essa história então, por favor? Chega aqui na nossa Sala da Verdade, aqui, esse programa que você já acompanhou em casa. Você olha, Cris, eu fui convidado, eu fui para o YouTube, você viu a história da Priscila Isso. sendo contada aqui nessa cadeirinha aqui. Como o programa é novo, então eu ainda queria saber como que era o formato, porque eu sempre assisto os Anjos à noite, né? De segunda a quinta, que tem normalmente os Anjos, né? E de sexta-feira também, se eu não me engano, mas tem toda a programação. Eu acabei conhecendo e entendendo como que funciona, mas foi muito gostoso, né? Gostoso. Agora a gente vai entender um pouquinho da história do Fernando. Cris, eu gostei demais. Desde o início do programa eu estou esperando essa parte para entender. Como é que começou essa questão de empreender? Desde novo você teve já um olhar empreendedor? Como é que foi essa questão? Também você tem outras skills, outras habilidades aqui, você tem outras formações também, né, Fernando? Então, desde pequeno, a partir dos 13, 14 anos, naquele tempo a gente começava a trabalhar muito cedo, né? Hoje existe uma legislação que é só a partir dos 16. Mas eu comecei a trabalhar com 13, 14 anos de idade e por uma necessidade financeira e alimentícia. A infância foi bem conturbada, mas graças a Deus eu não sabia, mas Deus já estava atuando na minha vida, porque os caminhos ruins aparecem. E eu graças a Deus, também não segui esses caminhos, né? Segui os caminhos do Senhor, mesmo ainda atuando em outras denominações ou outros conhecimentos religiosos, mas sempre entendendo que Deus existe e Ele está conosco. Amém, amém. Então você começou a empreender, desde novo esse olhar e tal, mas o pessoal acha que é muito fácil às vezes empreender, tem a gente coloca às vezes assim, romantiza demais algumas coisas e não é tão fácil. E parece que você passou por um momento difícil nessa questão de estar no seu negócio, estar empreendendo e passou por um momento bem delicado, né, Fernando? Cris, o que acontece? Eu comecei a trabalhar desde pequeno e depois fiz as formações e trabalhando para os outros eu vi que as coisas não aconteciam da maneira que eu queria. Certo. E essa vontade de empreender aconteceu. Eu falei, eu preciso fazer as coisas acontecerem de uma maneira positiva para também ter uma subsistência, né? Ter um valor de capital maior, porque a gente trabalha para a gente ter um retorno financeiro. Até aí eu não tinha o conhecimento de Deus nem da palavra de Deus. Então o objetivo era só trabalhar para ganhar dinheiro. E aos poucos isso foi crescendo, crescendo, até o momento que chegou, eu falei, eu preciso abrir o meu negócio, trabalhar por conta. Porque mesmo trabalhando como educador físico, professor de educação física, eu já tinha algumas aulas que eu dava separado, né? Então a gente já tinha um capital também que a gente conseguia levantar por fora nesse sentido. Por fora em que sentido? Né? Tinha a parte de CLT e também tinha a parte individual, como o ME, né? Vamos dizer assim. Mas sempre trabalhando, sempre buscando empreender e buscando explicar para as pessoas que a gente tinha essa vontade de crescer, né? De crescer na vida, não só profissionalmente, porque naquele momento era basicamente só profissional. E aí veio a palavra do Senhor, depois de muito tempo, né? Porque até os meus 40 anos eu não conhecia a Bíblia. Passaram 40 anos e praticamente eu nunca tinha lido a palavra de Deus. Ia na igreja, mas eu nunca tinha aberto a Bíblia, lido de Gênesis a Apocalipse. Praticamente eu não sabia nem o que era um capítulo e um versículo. A forma estrutural da Bíblia. A forma e estrutura da Bíblia aí. Tinha vários conhecimentos acadêmicos, mas o maior conhecimento do mundo, do planeta,
do universo, que é a palavra de Deus, eu não tinha. Olha só, olha, isso é tão forte, tão verdadeiro, talvez seja a sua história. Você que está acompanhando o programa agora, está com 40, 50 anos, olha, eu também não conheço a Bíblia, talvez eu tenha um versículo decorado, talvez eu tenha uma Bíblia aberta na mesa de casa, eu recorro a Deus, eu não sei se Ele é verdadeiro, eu não sei a história do mundo, será que eu vim de uma explosão? Olha, o Novo Tempo tem estudos bíblicos gratuitos para você estudar a Bíblia de verdade, comparando aí na sua casa, porque a verdade liberta. Você está acompanhando aqui a história do Fernando, falando aqui que teve um começo de vida um pouquinho mais complicado, empreender para a sua subsistência, tinha formações específicas ali em várias áreas, depois estava empreendendo já como CLT, também tendo enquadramento como IME para poder empreender, só que até então, vários conhecimentos, ainda faltava a questão da Bíblia. Depois o foco do teu empreendimento foi em qual setor? Foi na parte de educação física e posteriormente eu também passei a fazer a parte de transportes. E aí, nesse sentido, as coisas começaram a andar. Mas antes de acontecer tudo isso, veio muitos problemas, né? Tive muitas tribulações. Mas como você falou, Deus é tão maravilhoso porque Ele permitiu que eu passasse por todas essas tribulações para mostrar realmente o poder dEle em agir nas nossas vidas. Quando a gente busca Ele, busca Deus. Quando você buscar Deus de todo o seu coração, você pode ter certeza que Ele vai te responder. E foi isso que Ele fez. Ele me respondeu, mesmo usando outros caminhos que não foi a própria igreja adventista ou a própria Bíblia, no processo inicial. Então teve toda uma pedagogia de Deus em relação à sua história. Então você teve um problema de uma crise específica, isso te levou a questionar questões, buscar Deus de uma maneira. Você teve até uma tentativa de buscar isso no ocultismo também, né, Fernando? Isso. Seria legal você contar um pouco. Isso. Então, nesse período, nesse processo de crescimento tanto profissional quanto espiritual, eu conheci várias denominações e acabei conhecendo também essa parte de ocultismo, achando que isso seria um processo de libertação e, pelo contrário, isso só me jogou mais no buraco, só me afundou mais, porque não envolvia a palavra do Senhor, pelo contrário, era um falso processo. Hoje, conhecendo a Bíblia, eu sei que essa parte de ocultismo está totalmente associada ao inimigo de Deus, não a Deus. Então, ele mente, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E uma das artimanhas é a mentira. Então, eu fui enganado, eu tenho consciência disso. Mas só que Deus também permitiu que eu passasse por essas situações para ter embasamento e testemunho para falar com pessoas que talvez estejam passando por isso e vão compreender que esse caminho não é o caminho de Deus, porque só existe um caminho, só Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, uma situação é muito clara. Que aí, a partir disso, eu acabei com todas essas situações do lado errado, do lado do inimigo, e passei a me dedicar ao estudo da Palavra de Deus. Isso que eu queria perguntar para você. Então, você está vendo em casa a história do Fernando. Uma infância mais complicada, buscou empreender para a sua subsistência, trabalhava com CLT, depois teve sua ME, teve a questão da educação, do transporte, teve um chacoalho ali, né? Passou por momentos difíceis financeiros, e ele vagando em várias denominações, inclusive no ocultismo. Na época ele não sabia disso, mas depois teve noção que estava sendo enganado pelo inimigo, né? Talvez você está agora batendo em várias portas, sendo explorado, algo do gênero. Mas agora eu queria perguntar, como é que foi essa virada de chave, Fernando? Como é que foi essa questão de encontrar a Bíblia? Como é que foi que Deus tocou o teu coração? Como é que foi assim, o que te chamou a atenção para dizer, peraí, existe algo verdadeiro, peraí, existe uma verdade. Conta pra gente como é que é essa virada de chave, agora o pessoal de casa pode entender um pouquinho, que eu sei que você poderia passar aqui um dia inteiro contando sua história, a gente está de uma forma pedagógica tentando colocar esses elementos para o pessoal de casa, mas e essa virada de chave? Então, você falou em verdade, né? E conhecereis a verdade vos libertará. E ela me libertou, porque em 2017, de 2013 a 2017, eu passei por essa crise financeira. E eu comecei a me questionar, por que está acontecendo isso, Deus? E depois eu vou entender porque, não foi o porquê, foi para que Deus fez isso. Para que a partir desse momento, de 2017, eu conheci uma denominação
evangélica e passei a frequentar. Mas aí eu me questionei. Eu tenho conhecimento acadêmico, mas não tenho conhecimento da Bíblia. E aí eu falei, eu preciso ler a Bíblia. Aí eu comecei a ler a Bíblia todos os dias, ler e questionar e perguntar se aonde eu estava também estava sendo condizente com a palavra do Senhor. E eu entendi que não estava. E uma das situações que logo quando eu vi, os mandamentos do Senhor são muito claros, são nítidos, translúcidos, eles entregam somente a verdade. Então, quando eu comecei a ler os mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, lembra-te do dia de sábado para o guardar, santificar e honrar em nome do Senhor, honra, enfim, todos os mandamentos. Não falar o nome do Senhor teu Deus em vão, não vou falar os 10 aqui, mas eu poderia falar. Os 4 ligados ao Senhor, você já fez. Exatamente. Então, o objetivo é porque eu passei a conhecer a palavra e a palavra me libertou. Porque eu sei que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, para os que foram chamados a cumprir o seu propósito. E o propósito de eu estar aqui, você estar aqui também, é para que a gente divulgue a palavra do Senhor. Então Ele usou tudo o que aconteceu para chegar a um propósito. Amém. Que é ser uma pessoa ligada a Cristo, a Jesus Cristo. E como é que a Novo Tempo chegou na tua vida, Fernando? A Novo Tempo foi extraordinária na minha vida. Eu falo que os pastores que eu estudei, pastor Gilson, pastor Arilton, pastor Felipe, os pastores que passaram pela minha vida, o pastor André, enfim, todos eles fizeram uma parte muito importante, porque eu passei a assistir a Novo Tempo todos os dias e lendo a Bíblia, e estudando pela escola bíblica, o pastor Fábio também. E eu estudava todos os dias, na segunda-feira com o Tito, com o professor Leandro, e eu Inclusive, você encontrou hoje, o Tito falou, toma aí, Tito, no programa. Encontrei ele, foi uma bênção também. Uma pessoa super extraordinária, como você, meu querido. E encontrei e falei, hoje vai ter programa ao vivo, eu falei, vamos assistir. Mas o foco principal era em estudar a Bíblia. E a Novo Tempo transformou a minha vida nesse sentido, porque ela me fez entender e compreender cada vez mais as Escrituras Sagradas. Porque tem textos bem difíceis em Daniel, em Apocalipse, que se você não fizer um estudo detalhado, você não tem a compreensão. Inicialmente é mais difícil. Então eu passei a estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, todos os livros, 66 livros. E isso mudou a minha vida, a minha vida, a vida da minha esposa, porque a minha esposa também estava ligada nesse processo, e dos meus filhos, porque a partir desse momento, passou 2017, chegamos até 2022, 2023, nós fomos batizados na Igreja Adventista, juntos, foi uma bênção também. Amém. Descemos as águas juntos, como um casal, e isso nos transformou. E até hoje a Novo Tempo faz parte da nossa vida. E hoje, eu falo, se você, em vez de assistir programas do mundo, assista a Novo Tempo, porque a Novo Tempo fala da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é única. Amém. Foi dessa forma, meu querido. Amém. Que coisa linda. Para quem não conhecia a palavra de Deus aos 40 anos, quantos versículos você já falou aqui com propriedade, falando de Daniel, de Apocalipse, né? Você colocou os mandamentos aqui e agora você como pai, imagina, os seus filhos sendo criados na palavra de Deus, o culto em casa e tal. Eu pude, inclusive, esses dias ligar para você, orar pela sua família e ver isso aqui, para mim é muito importante. Imagina você de casa. É por isso que a Novo Tempo está no ar, para que mais e mais pessoas sejam libertas. Eu nem deveria estar aqui nesse programa se fosse. Deus tem uma misericórdia, né? Se você saber do meu passado, as coisas que eu já fiz, Deus vai com seu sangue, nos liberta, nos dá uma missão. E enquanto eu respirar, vou louvar o Senhor, como o Fernando está louvando, como os filhos deles vão louvar. Se existe mal, ok. Mas nós temos luz, nós vamos levar essa luz e a Novo Tempo pode ser uma ferramenta na sua vida para levar luz, ou ser luz você aí na sua casa também, sendo um anjo da esperança. Fernando, quero te agradecer, querido, por ter vindo. Obrigado. Que honra, de verdade. Foi um E é prazer. bom ver no teu olhar aqui o quanto que essa palavra mudou o teu coração. Deus já habitava no teu coração, essa busca pela sede da palavra de Deus, encontrar na Bíblia. Então, olha, e saiba que aqui, você como um anjo da esperança, esse cenário acontece, essa cadeira, as pessoas que hoje estão trabalhando aqui, né? Tudo isso acontece porque tem pessoas com o coração aberto, que servem ao Senhor. Nos perdoe também porque nós somos falhos. Você vai encontrar pecadores aqui na Novo Tempo, são 600 colaboradores pecadores, mas nós estamos dizendo não ao pecado, buscando a santificação, a obra
é linda, a obra é linda porque é de Jesus e nós estamos juntos. Fernando, obrigado, viu? Eu queria que você fizesse um apelo para quem está de casa, quem ainda não é um anjo empreendedor, nessa câmera aqui, ó. Como você é um homem muito sincero, faça um convite. Você, meu irmão, que hoje assiste a Novo Tempo, tenha certeza que essa emissora, ela é usada por Deus para levar a palavra, para levar a verdade. Então seja um doador, você dizima, você oferta, conforme está na palavra de Deus. Mas doe também, porque nós somos transformados pela fé. A fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, no início da Novo Tempo, quem diria que essa emissora tão grande, ela começou pequena, mas hoje é tão grande, mas somente através de fé, de muita oração e joelho no chão, mas contando sempre com a presença de Deus, orientados por Jesus Cristo e na presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus te abençoe e seja um doador, porque a Novo Tempo faz esse trabalho de maneira correta. Um abraço. Fernando, obrigado, querido. Você faz parte dessa família. Obrigado. Continue conosco aí, acompanhe o nosso programa. Nós vamos para um breve intervalo aqui. Meu querido, você que está em casa aí, ó, eu vou dizer uma coisa para você. Esses testemunhos nos constrangem, o amor de Deus nos constrange. É por isso que existe o Anjo da Esperança Empreendedores. Nós vamos para um breve intervalo. Já já tem um Momento Sebrae com uma dica especial para você. Não sai daí e a gente volta já. Intervalo rápido, estamos de volta aqui no Anjos da Esperança Empreendedores. E como prometido, no Momento Sebrae de hoje, Paulo Sereda. Paulo, muito obrigado sempre pela sua participação. Ele fala sobre um comportamento fundamental para quem quer empreender. Chama-se o comprometimento. Você vai entender a diferença entre estar envolvido e estar verdadeiramente comprometido com o seu negócio. Você sabe delegar? Você sabe monitorar os resultados? Você sabe se manter como protagonista das decisões? Então você vai conferir agora, nesse quadro, que é uma parceria entre a Novo Tempo e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Sebrae. Obrigado pela doação do tempo desses profissionais. Você confere agora, então, Momento Sebrae. Olá, amigo Anjo Empreendedor. Nós estamos numa sequência de programas tratando sobre o tema de empreendedorismo. Meu nome é Paulo Sereda e esses programas são fruto de uma parceria entre o Sebrae e a TV Novo Tempo. O nosso foco é apoiar você que realiza ações, que tem projetos, que faz negócio, para que você possa prosperar de maneira sustentável. Hoje nós vamos falar sobre um comportamento importantíssimo para quem é empreendedor: comprometimento. O que significa isso? Significa que o empreendedor realiza pessoalmente as atividades que são fundamentais para o sucesso do seu negócio. Mas há uma diferença entre comprometido e envolvido. O que nós podemos explicar um pouco a respeito disso? De cara, vem a analogia mais comum que você encontra, inclusive em redes sociais, falando sobre o café da manhã. Sobre o porquinho fornecendo presunto no café da manhã, esse está comprometido. E sobre a galinha fornecendo os ovos, ela está envolvida. É importante que para que você tenha uma equipe comprometida com os seus projetos, que você também esteja comprometido visceralmente, realizando aquilo que é importante para que dê sucesso o teu projeto. O comprometimento não significa a centralização. Pelo contrário, estar comprometido também é saber delegar. Veja, quando eu empreendo, quando eu realizo um negócio, há uma série de atividades de uma longa jornada que eu preciso manter. Se alguém pretende comercializar roupas, quer seja online, quer seja num ponto físico, necessariamente ela vai ter que buscar os seus fornecedores e talvez ali para a região central da capital de São Paulo fazer as suas compras, passar um dia todo andando, voltar, conferir a mercadoria, montar a loja, pôr na vitrine e vender. Talvez não seja a pessoa que faça diretamente isso, mas ela vai ter que acompanhar os seus funcionários, as pessoas para quem delegou a função de maneira pessoal. Estar comprometido significa não delargar. O que é delargar ao invés de delegar? Delegar é quando, em nome de ser uma pessoa motivacional, motivadora, eu digo para alguém, vá lá e faz. Mas eu não explico para essa pessoa qual é o resultado que eu espero, não explico para a pessoa qual é o caminho que precisa ser feito caso a pessoa não saiba, não monitoro, não ofereço ajuda e não dou feedback.
aí eu estou delargando, e isso é o avesso do comprometimento. Delegar de maneira comprometida é acompanhar o processo, combinar os resultados que eu pretendo obter, acompanhar a execução para quem eu determinei que tal tarefa fosse realizada, medir os resultados ao longo do tempo, dar o feedback necessário. E feedback, gente, não significa o tempo todo só chamar a atenção. Pelo contrário, passa pela orientação, por explicar, por devolver para a pessoa informações que são importantes, necessárias, relevantes, para que ela consiga realizar a tarefa que eu acabei delegando para ela. Se eu não fizer isso, se eu não estiver dessa maneira envolvido no negócio a tal ponto, dificilmente eu vou conseguir exigir qualidade, dificilmente eu vou conseguir exigir desempenho, dificilmente eu vou ter as informações necessárias para a tomada de decisão. Em tomada de decisão, encerrando esse nosso programa de hoje, a tomada de decisão sempre é do empresário. Essa é uma atividade que eu não posso delegar ou jogar para outra pessoa. Algumas pessoas, erroneamente, em nome de ouvir opiniões, até contratam consultores para que tomem decisão em seu lugar. A decisão do seu negócio, a decisão do que você tem de projeto para a sua vida, ela é sua. Senão, não estaríamos aqui falando sobre ser protagonista da sua própria história. Veja, há uma dosagem, um tempero entre não ser centralizador, estar comprometido, saber delegar, saber monitorar. Você deve estar pensando, essa tarefa é um pouquinho mais complicada, sem dúvida é mais complexa, mas com certeza se você começar a praticar, aprender, treinar, você vai conseguir desenvolver esse comportamento fundamental. Estar presente sem centralizar, chamar para si próprio a responsabilidade pelo sucesso dos projetos que você está colocando para que seja realizado. Comprometido, não envolvido. Este foi o nosso Momento Sebrae, um aprendizado importante, né? Não basta ter ideias, é preciso ter atitude, responsabilidade para conduzir o seu negócio ao sucesso. E no próximo encontro, teremos mais conselhos práticos aí para o Sebrae, para ajudar você a desenvolver, né, a sua empresa com propósito. Para mais conteúdos, você vai acessar sebrae.com.br. Então faz o seguinte, olha, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre o Sebrae. O Sebrae, ele doou o tempo aqui para Novo Tempo, assim como o Paulo Cereda. Paulo, muito obrigado. É uma série. E se você quiser acompanhar, Cris, eu estou acompanhando o programa hoje pela primeira vez, pela segunda vez, eu gostaria de ver os outros momentos do Sebrae. Dentro da nossa playlist, lá no canal do YouTube, você coloca Anjos da Esperança no YouTube, procura. Vai lá, segue, ativa o sininho, vai ter uma playlist só do Momento Sebrae. Se você quiser acompanhar só essas dicas, todas as séries, então cada sábado, cada domingo que sai aqui, sai um episódio. Cada episódio que sai no domingo, no outro dia já vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Lá tem vários conteúdos, tem o programa completo do Anjos da Esperança Empreendedores, os testemunhos, está tudo certo, mas tem uma playlist especial para o Momento Sebrae, assim como tem uma playlist especial, por exemplo, do Papo com o Diretor, todas as dúvidas no qual o nosso diretor-geral responde aqui no nosso programa, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu quero fazer um apelo a você. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí porque no próximo bloco tem a palavra de Deus para você. Um recado especial, eu quero orar pela tua vida, quero orar pela tua empresa, pela tua família. Um breve intervalo e a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Anjos da Esperança Empreendedores para um momento mais do que especial. A gente sempre fecha esse momento, é claro, pertinho do almoço agora, se você está aqui no nosso programa pela manhã, no domingo de manhã, ou finzinho de tarde, aí, comecinho de noite, já é 21h30 já é noite aí, né? Dependendo do fuso horário, está na hora de uma refeição aqui. Está na hora de a gente ir à Bíblia. Esse aqui é o pão da vida, né? Esse é o suprassumo da nossa vida, nosso guia prático. Então respira fundo em oração, vamos à nossa palavra do dia. Seja muito bem-vindo a esse momento especial do Anjos da Esperança Empreendedores. Estamos aqui, com a palavra aberta, com a palavra do dia. E não tinha outra forma, querido, de terminar esse programa, que não é um programa qualquer. Aqui a gente não está falando apenas de empreendedorismo, negócios ou mercado.
Esse é um programa de missão, um programa que tem como foco o reino de Deus, na esperança de transformação de vidas. E nessa edição do Anjo 360, a gente fez um convite a você, doador, a você que faz parte do projeto Anjo da Esperança, que compreende que a Novo Tempo é uma ferramenta de Deus para compartilhar o seu testemunho. Seu testemunho gera inspiração, inspiração gera novos compromissos, que tem a ver com a nossa palavra. Também a gente teve o papo com o diretor, nosso diretor mostrou transparência, mostrando a responsabilidade, uma liderança que não se esconde aqui na Novo Tempo. Nosso líder está aqui para conversar com você, responde com clareza, assume posições, compromissos. No Momento Sebrae, o Paulo Cereda, Paulo, um grande abraço, trouxe uma lição valiosa. O sucesso não é fruto apenas de estar envolvido, mas de estar verdadeiramente comprometido. Envolvimento é participar quando dá. Quando dá eu vou. Compromisso é viver com prioridade. E é sobre isso que a palavra de Deus nos ensina no nosso texto base de hoje, que está lá em Mateus 11:11. Abre aí. Mateus 11:11 fala o seguinte: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Queridos, olha que elogio o maior líder do universo, Jesus, disse sobre um ser humano. Aí você pergunta por quê? Por quê? Porque João Batista não estava apenas ali envolvido com a causa, ele estava comprometido. A missão de João Batista era preparar o caminho do Senhor, anunciar o Messias, cumprindo aquela profecia. Você lembra? Isaías 43, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda ao nosso Deus. Meus queridos, João não mediu esforços, ele não se curvou diante dos poderosos, lembra que está na Bíblia? Ele denunciou o pecado, ele falou a verdade, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a vida. E de fato custou. A sua cabeça foi entregue numa bandeja. Olha onde o ponto o ser humano chegou. A cabeça dele foi entregue numa bandeja, mas o coração, o seu compromisso, a sua salvação ninguém tocou. Ele terminou a sua carreira em fidelidade. Amém? Agora a gente pode avaliar. Você lembra de Pedro? Pedro era o mais velho dos discípulos, o mais impulsivo, cheio de boas intenções. Eu já me vi na situação de Pedro, né? Aí veio o nosso mestre e disse em Mateus 26:34, em verdade te digo que nessa mesma noite, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Aí Pedro responde, de maneira nenhuma, Senhor. Eu estou comprometido. Mas na hora da prova, ele negou. Ele estava envolvido com Jesus, mas ainda não estava enraizado, comprometido. E aquele discípulo querido praguejou, disse que não conhecia o mestre, mas chorou amargamente. Mas diferente de Judas, que se envolveu apenas por interesse, terminou em destruição, tinha outro contexto para Judas. Pedro ele voltou, lembra? Lá em João 21:17, depois da ressurreição, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E cada paulada no coração ali era uma pergunta. E ele foi restaurado. Aquele que era apenas um envolvido se tornou um comprometido. Jesus perguntou, tu me amas? Tu me amas? E ele foi lá ajudar a liderar a igreja primitiva. E ele terminou, sabe como? Também fiel, até a morte. Ele falou, não me crucifica assim. Me crucifica de cabeça para baixo que eu não tenho a honra de Jesus. Qual a diferença daquele primeiro Pedro para esse? Aquele primeiro era um Pedro envolvido. Esse é um Pedro comprometido. E o que isso nos ensina a você de casa? Ei, que Deus não chama a gente apenas para se envolver. Você é só envolvido na igreja, você só liga a TV Novo Tempo, vê, coloca. Quando é chamado para a missão, você fica. Deus chama gente, procura gente comprometida. E até mesmo com o coração envolvido como Pedro, mas depois na batalha se envolve. Está envolvido, não é só estar na superfície. O comprometido cria raízes, Jesus quer criar raízes com você. O envolvido só serve quando é cômodo. Eu vou lá porque quero aparecer. O comprometido serve mesmo se custa caro. Se custar tudo, como João Batista com a cabeça naquela bandeja. Agora eu te pergunto, você que está acompanhando a Novo Tempo, como isso se aplica à empresa, Cris? Como isso se aplica à minha vida? Como isso se aplica à minha família? Não tenho empresa alguma. E eu falo para você, quem é comprometido com o Senhor, com Deus, é também um bom sócio. Porque tem a palavra. Quem é comprometido com Deus é um bom patrão, porque lidera com justiça. Quem é comprometido com Deus é um bom pai. Mesmo pecador é um bom pai, um bom marido, uma boa esposa,
porque vive na verdade apesar das suas limitações. Eu digo mais, quem é comprometido com Deus faz com excelência, porque está perto da perfeição do Senhor, faz bem feito. E Jesus mesmo disse em Mateus 6,33, buscai primeiro o quê? O reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, meu querido, o nosso compromisso com o reino se reflete em todas as áreas da vida. Quem é fiel com Deus no pouco, é fiel no muito. Quem é fiel com Deus no secreto, na sua casa, no seu quarto, orando, buscando a Deus, é fiel na empresa, é fiel no trabalho, na sociedade, tira a fofoca da boca, tira as palavras que não são do reino, para de machucar as pessoas, para de viver de aparências, só num terno arrumadinho. Do que adianta eu estar aqui falando com você, bonito, aqui arrumando a Bíblia, o pessoal arrumando as coisas, e não viver a verdade que eu falo para você, um ruído. Eu te convido a viver essa verdade. O que a palavra de Deus disse para você e para mim hoje? Hoje nós vimos que o envolvimento é passageiro. Jesus não quer se envolver com você, Ele te ama. Ele quer viver eternamente com você. O comprometimento é transformação. João Batista é o exemplo do comprometido. Pedro mostra que mesmo quem falha pode ser restaurado. Jesus é a ponte, Ele é a fonte do nosso verdadeiro compromisso. Meu querido, essa foi a nossa reflexão de hoje. Um pedido para você, um pedido de Deus. Eu quero te convidar a se envolver, mas se comprometer, dar um passo a mais com Deus na sua vida. Para você buscar a Deus logo que você acorda, para você orar, para você estudar a Bíblia, para manter o culto na sua casa com seus familiares, para você ser esperança em cada canto, em cada coisa que você colocar, em cada momento que Deus te pedir, filho, vem. Não fala por quê, pai, fala, eis-me aqui, saia da superfície e um convite, se torne um anjo da esperança. Se torne um anjo da esperança, empreendedor, manda uma mensagem para a gente no WhatsApp hoje, 12981766630. Eu quero me comprometer, eu quero fazer da Novo Tempo uma ferramenta. Eu não consigo ir lá na Amazônia, não consigo ir lá no canto do país, lá no sul, no norte, eu não consigo entrar naqueles prédios, mas a Novo Tempo vai com rádio, a Novo Tempo vai com TV e eu me torno um anjo da esperança. Amém. Eu quero fazer um convite. Posso orar com você? Falar com o Papai do Céu, para que nós possamos ter compromisso com o Pai? Vamos orar. Querido bom Deus e Pai, nós analisamos aqui a diferença de João Batista, aquele elogio de Cristo Jesus. A primeira fase de Pedro, alguém que se achava envolvido, falastrão, talvez ali, um colérico sanguíneo, mas depois ele viu que tinha fraquezas, ele precisava se comprometer com Deus e foi abraçando Jesus no seu choro amargo que ele falou, eu quero me comprometer, que esse seja o meu desejo. Pai, eu quero me comprometer, não só estar envolvido, eu não quero apenas ter uma camiseta da Novo Tempo, ou da igreja, ou do ministério. Eu quero que dentro do meu coração esteja o desejo de servir. Uma igreja falha, sim, pessoas falham, sim, mas a tua obra é perfeita, porque o Senhor é o comandante desta igreja, desta rede de comunicação, e nós queremos compromisso com a tua palavra no nosso lar, e que as pessoas ao nosso redor possam ver, mesmo em um ser falho, a presença de um Cristo perfeito. Pai, abre os nossos olhos, que possamos parar de achar validação. Por quê? Como que a gente vai ser validado em um mundo que crucificou a perfeição? Então, nós temos que andar na contramão, sim, mas fazendo a Tua vontade, comprometidos mesmo que a nossa cabeça esteja em jogo, Senhor. Nós entregamos nossa vida, nosso coração, dizendo, eu quero compromisso contigo. Em nome sagrado de Cristo Jesus. Amém. Vale a pena ter compromisso porque esse Deus nos amou antes mesmo da fundação dos séculos. Esse é um plano de redenção de um Deus que nos ama e a gente não consegue nem traduzir esse amor. Que esse Deus abençoe a tua vida, a tua jornada, os teus negócios. Espero você no próximo domingo às 11 da manhã ou na nossa reprise às 21h30 também no domingo. Um grande abraço. Eu oro por você, você ora por mim. Deus age por nós. Tchau, tchau.